Olá, meus amados, que a paz do nosso Deus esteja com a sua vida, que a presença do Espírito Santo adentre o teu coração, te animando, te encorajando, te fortalecendo, colocando você de pé, enchendo a tua alma de esperança, de ânimo para vencer as adversidades que têm surgido no teu caminho, que você não venha parar a tua caminhada, que você continue de pé, que você continue buscando uma mudança para a tua vida, não te desanime por causa das circunstâncias, das adversidades que você tem visto ao redor da tua vida, com as notícias que têm saído. Há um Deus no céu que te contempla, há um Deus no céu que quer te ajudar. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele declara na sua palavra: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei e tu me glorificarás. É o desejo de Deus ajudar um ser humano, é o desejo do Senhor socorrer o necessitado. Nós só precisamos nos voltar para Ele. Na hora que nos voltarmos para o Senhor, você pode ter certeza que Ele vai atender todas as suas petições. Entenda que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas na nossa vida. Nada acontece conosco se não for amando dele ou com permissão dele. E se ele mandou, ele permitiu, é porque ele tem um propósito naquilo que está fazendo. Nós só devemos, a Bíblia diz, em tudo dar graças ao Senhor, porque Ele tem um propósito em tudo o que Ele faz. Então eu quero te convidar neste momento para abrir o teu coração, para que você esteja quebrantado para ouvir aquilo que Deus vai falar através da sua palavra para a sua vida, o seu coração, a tua alma. Deus tem coisas grandiosas para revelar ao nosso coração, mas é necessário nós nos abrirmos para escutar aquilo que Ele tem para nos falar. Eu quero te convidar para ir no livro de Salmos, de número 11, a partir do verso 4, que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, os céus têm o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam o filho dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Ele fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre. Vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então veja bem, meus amados, a Bíblia diz aqui que Deus está lá no céu. O seu trono está lá. Sabe o que eu entendo aqui? A pessoa que está no alto, ela tem o poder de olhar. Eu não sei se você já teve, a oportunidade de andar de avião. Quando você está lá em cima, você olha para baixo, você vê tudo pequenininho, porque você está em cima. E Deus, Ele está lá no céu. Aquilo que a gente chama, de grande, aquilo que a gente acha que vai destruir nossa vida, Deus olha e não vê como a gente está vendo. Nós temos que aprender a olhar com os olhos de Deus para cada situação que estamos vivendo. Tem gente que acha que Deus, Ele está sendo indiferente com o que está acontecendo. Não. Deus está contemplando, a Bíblia diz. Ele está sondando os filhos dos homens. Ele está analisando o comportamento de cada um de nós diante dessa adversidade. Você vê que a Bíblia diz que Deus põe à prova tanto o justo quanto o ímpio. Tanto o ser humano que é cristão e o não cristão também passam por desemprego, adoecem. Passo por um momento de tribulação, de adversidade, tem problema em família, tem problema financeiro, tem problemas espirituais, tem problema em todas as áreas da sua vida, tanto o justo quanto o ímpio. Só que há uma diferença no comportamento de um para o outro. Por isso que a Bíblia diz que Deus coloca tanto à prova o justo, como coloca também, o ímpio. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, meus amados, no capítulo de número 9, versículo 2, ele diz que tudo sucede igualmente ao justo e ao ímpio. Ou seja, a mesma coisa que acontece com o justo pode também acontecer com o ímpio. E a mesma coisa que acontece com o ímpio também pode acontecer com o justo. O que Deus está observando, o comportamento de cada um no meio dessa provação, no meio dessa situação. Por que Deus prova o ser humano? Geralmente, quando é que a pessoa passa a se voltar para Deus? Não é no dia da provação? Quando é que nós mais oramos? Quando estamos sendo provados. Quando é que nós realmente estamos quebrantados para Deus?
quando passamos pela prova. Infelizmente, o ser humano só se volta para Deus quando as coisas estão difíceis para a vida dele. Mas tem gente que tem um coração tão duro que mesmo passando por provações, ainda não se volta para Deus. Então veja, Deus ele põe à prova cada um de nós. Se você for ler o Deuteronômio, capítulo de número 8, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para quê? Para provar o coração deles, para saber o que havia no coração. Se aquele povo adorava a Deus por aquilo que Deus era, por aquilo que Deus podia dar. Então o deserto é um lugar de escassez. Então ali Deus viu o que estava no coração do povo. O povo não estava adorando o Senhor porque amava Deus, e sim porque Deus estava provendo para ele. A partir do momento que Deus deixava de agir por um determinado período de tempo, eles começavam a murmurar e reclamar da vida. Então nós passamos pela prova, Deus nos permite passar, porque Deus quer provar o nosso coração. Deus quer provar a nossa vida. Aonde que nós estamos alicerçados? Por que estamos buscando a Deus? Quantas pessoas só vieram se voltar para Deus agora nesse tempo de dor e de sofrimento? Então Deus ele prova. O que é o ímpio? O ímpio é o ser humano, né, que age de forma desumana. É uma pessoa insensível, que pratica barbaridade. É uma pessoa, né, desnaturada. É alguém que age com impiedade. Não tem misericórdia de ninguém. Mesmo no momento da adversidade, ele não tem misericórdia. Nós vemos isso pela TV. Nós estamos vendo o tempo de dificuldade. Tem estados por aí em que as pessoas estão entrando no supermercado, nas lojas, destruindo tudo. Isso é uma atitude de uma pessoa ímpia, porque está agindo com violência, está agindo de forma desumana, está praticando barbaridade. Então isso não agrada ao Senhor, não. Então no momento da provação, o ímpio age desse jeito, desesperado. O ímpio age de forma desequilibrada, começa a praticar a maldade, não está nem aí para ninguém, faz o que dá na telha dele, né? Então isso é agir de forma ímpia. Já o justo, não. O justo, ele tem que esperar no agir de Deus. Ele espera Deus orientá-lo, ele espera Deus abrir a porta, ele espera Deus prover para a vida dele. Há um comportamento totalmente diferente. É o que Deus espera de nós. Porque o justo, ele tem que ver como Deus vê, tá? Não pode agir da mesma forma que o ímpio está agindo, porque a Bíblia diz que Deus, ele não ama a prática da impiedade, tá? Tanto que ele diz aqui, os que amam a violência, Deus abomina. Então as pessoas ímpias, elas amam a violência, elas agem com violência, elas praticam barbaridade, elas agem de forma desumana, não querem nem saber da vida do próximo, né? Então essas pessoas, a Bíblia diz que Deus fará chover sobre eles, né, brasa de fogo de enxofre, vento abrasador, será parte do seu cálice. Isso aqui significa sofrimento. Significa dia difícil que virá para a vida dessa pessoa. O ser humano, ele planta, mas vai chegar o tempo da colheita. As pessoas acham que porque Deus perdoa pecado, elas não vão colher o que plantaram. A gente se engana com Deus. A Bíblia diz que Deus é justo. Deus é justo, ele é amor, ele é misericordioso, mas ele também executa juízo. Então aquilo que eu semeei na minha vida, eu vou colher. Ainda que eu já esteja na presença do Senhor. Eu plantei uma semente e vai chegar um momento que eu vou colher. Tem coisas que nós plantamos na nossa juventude que só vamos colher quando nós tivermos, né, maduros na vida, e assim sucessivamente. A gente fica se perguntando, mas por que eu estou passando por isso, meu Deus? Há uma plantação. O problema é que a gente se esquece disso. E quando chegou o dia da colheita, nós ficamos perguntando para Deus, Deus, por quê? Nós temos que refletir, nós temos que nos examinar e rever, né, as nossas plantações, para não falarmos aquilo que não agrada ao Senhor. Queridos, o justo, ele age de forma totalmente diferente. Ele tem uma atitude que agrada o coração de Deus. Sabe, lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 29, a Bíblia diz que se nós sabemos que Deus é justo, nós também
temos que praticar a justiça, porque todo aquele que pratica a justiça, que age de forma justa, é nascido de Deus. Então, o ser humano ímpio é porque ainda está naquela velha natureza dele de pecado, por isso que ele age assim. Ele ainda não passou pelo novo nascimento. Ele ainda não permitiu se abrir o coração para Deus entrar, porque quando Deus entra, Deus começa a mudar os nossos pensamentos, Deus começa a mudar o nosso coração, Deus começa a mudar nossas atitudes, né? Deus começa a nos fazer agir de uma outra forma. A pessoa justa que já foi justificada pelo Senhor, que já entregou a vida para Deus e está andando em justiça. Então, o nosso exemplo é Jesus. Nós não podemos agir como ímpio. Tá? Nós temos que começar a ver com os olhos de Deus. Vou só te dar um exemplo. A Bíblia diz que quando a filha do Jairo estava doente, Jairo foi atrás de Jesus. Quando chegaram na casa do Jairo, a filha dele já estava morta. Só que quando Jesus entra ali, ele pergunta: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela está dormindo. Todos começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque eles estavam olhando com os olhos terrenos. Eles estavam agindo pela carne. Jesus era espiritual. Ele não olhava com a visão terrena. Tá? Nós temos que ter uma visão igualmente a do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde tem morte, ele vê vida. Aonde a gente está vendo fracasso, Deus está vendo uma nova história. Aonde nós estamos vendo destruição, Deus está vendo reconstrução. Deus, quando olha para aquela menina, ele diz: ela não está morta não, ela está dormindo. Então, as pessoas que não entendem esta visão, né, espiritual, elas vão rir, elas vão zombar, vão te chamar de doido, vão te chamar de louco, porque elas não entendem. A Bíblia diz que as coisas de Deus parecem loucura para os homens, porque eles não conseguem entender, porque estão vivendo numa dimensão terrena. Mas aqueles que creem no Senhor, eles vivem pela fé, eles vivem acreditando no invisível. O ser humano terreno, natural, ele só consegue enxergar aquilo que está dentro dos seus olhos. Jesus estava vendo com os olhos espirituais, porque ele ia ressuscitar aquela menina. Então, assim deve ser a nossa vida. Nós não temos que estar olhando com nossos olhos terrenos, nós temos que viver pela fé, nós temos que olhar pela fé, sabendo que essas situações vão passar. Não é a primeira vez que a Terra passa por esse tipo de situação. Não é a primeira vez que o ser humano passa por esse tipo de tribulação. Vai passar. Tudo vai voltar ao normal. Você tem que profetizar isso. Você tem que ver com os olhos de Deus que haverá uma mudança, que haverá uma transformação, haverá novidade. Deus está trazendo algo novo para a nossa vida. Tá? O justo, ele precisa agir como Jesus. Você vê que mesmo no tempo de tribulação que Jesus estava vivendo, em nenhum momento ele desagradou ao Senhor, o Pai dele. Jamais. Olha que Jesus está passando por um momento que eu e você nunca vivemos na vida, mas ele não desagradou a Deus. No pior momento da vida dele, naquela cruz, ele estava fazendo um bem para nós. As pessoas estavam ali criticando ele. Desce da cruz, tu tem poder. E começava a dizer: curou todo mundo. Salvou todo mundo, porque não te salva a ti mesmo. E começava a fazer aquela maldade com ele, agindo com violência, porque eram ímpios, agindo de forma desumana com o Salvador, com Cristo Jesus. E mesmo assim olhava para o céu e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Está uma diferença entre o justo e o ímpio. O justo se comporta da forma que Jesus se comportou diante da tribulação, diante da adversidade. Nós temos que ter um comportamento diferente dos outros. Nós temos que viver pela fé. Tá? A Bíblia diz que houve momentos na vida de Jesus muito difíceis, mas em nenhum momento ele desagradou o Pai. Houve uma vez que Deus olhou do céu para a terra e disse: este é o meu filho amado, nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer. Quando Deus olha hoje do céu para a terra, porque diz que o trono dele está lá, como é que ele tem visto você no meio dessa provação? Como é que Deus tem visto o teu comportamento no meio dessa adversidade que você tem vivido? Queridos, eu sempre falo na nossa igreja que eu sempre dou um exemplo. O aluno está na escola, o professor está ensinando, está instruindo, mas vai chegar o dia da prova.
O aluno que prestou atenção na instrução do professor, no dia da prova, vai passar. Ele não vai ficar achando dificuldade naquela prova. Por quê? Porque ele foi instruído. Ele recebeu instrução e aprendeu. Então, quando a prova foi aplicada, ele passou. Porque ele prestou atenção em tudo que o professor ensinou. E com Deus não é diferente. Deus é o nosso professor. O Senhor nos dá a sua palavra, Ele nos instrui, usa homens e mulheres de Deus para ensinar a nossa vida, para nos mostrar o caminho, para nos dar instruções, porque o dia da prova vai chegar. Detalhe, no dia da prova o professor fica em silêncio, ele não fala com o aluno, mas o fato dele não falar não diz que ele não está ali observando. É da mesma forma que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo de prova, Deus está colocando à prova o justo e o ímpio. Qual é o seu comportamento diante dessa prova? Se você aprendeu o que o Senhor te instruiu, você não pode ficar desesperado neste momento, não. Você tem que estar ali consciente que Deus te ensinou, te instruiu e agora é com você. Você vai ter que saber agir da forma que Deus te instruiu para que você saia dessa provação. O fato de você não estar ouvindo Deus falar não significa que Ele não está te vendo. Ele está te vendo, só que Ele está num silêncio. A Bíblia diz que Ele está contemplando o Filho dos homens e Ele está observando tanto o justo quanto o ímpio neste momento de provação, de adversidade. No versículo 7 diz, Deus ama a justiça. Ele ama a justiça, os retos vão contemplar a sua face. Então veja, que para o ímpio vai ver uma sentença, para o justo tem outra sentença. Ele diz que para o ímpio Deus fará chover sobre a vida deles, né, dos perversos, brasa de fogo e de enxofre, vento abrasador, ou seja, sofrimento para a vida do ímpio virá a cada dia mais. Por quê? Porque ele age com violência. De forma desumana, de forma errada, de forma que não agrada a Deus. Ele faz coisas que Deus abomina. Então ele vai cada dia mais trazer sofrimento. Já o justo não. O justo ama praticar a justiça. Então ele vai contemplar a face do Senhor. Você sabe o que é contemplar a face do Senhor? É ver o Deus agir. É ver o Senhor trabalhar em favor da sua vida, é ver o Senhor trazer bênção ao teu encontro, é o que Deus quer fazer. Aqui no livro de Salmos 34, no versículo de número 15, ele diz, os olhos do Senhor estão repousando sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Coisa maravilhosa isso aqui. Olha quanto é importante sermos justos, porque Deus está contemplando, os olhos de Deus estão sobre o justo e os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor deste justo. Oh, maravilha! Deus só está esperando você clamar. Você tem um Deus poderoso que quer te ouvir, vá falar com Ele. É por isso que a Bíblia diz, entra comigo em juízo, apresenta-me as tuas causas para que eu possa te justificar. Deus só está esperando você ir à presença dele, apresentar a tua causa, a tua demanda, a tua necessidade. Clama a ele, ele diz que os ouvidos dele estão abertos para o teu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam a maldade, para lhes extirpar da terra a memória. Então veja que para o justo, Deus está atento para ajudá-lo. Já o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal, o ímpio. Deus não aceita, não. Deus não compactua com o mal, com a violência, com coisa errada. Mas para aquele que está buscando Ele, que está andando de forma reta, esse aí, o Senhor está de olho nele. Esse aí, o Senhor está com o ouvido aberto para ouvir o seu clamor. No verso 17 diz, clamam o justo, e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, olha o que Deus está dizendo, o justo vai clamar e o Senhor vai escutar. E quando Deus escuta um justo clamando, Ele diz que Ele livra de todas as tribulações. E olha que não é pouca não.
A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor vai livrar de todas elas. Você não está só. Você tem um Deus que está do teu lado. Você tem um Deus que quer te ajudar. Você tem um Deus que quer te socorrer. Você tem um Deus que quer prover em favor da tua vida. Se volte para Deus, meu irmão. Se volte para o Senhor, pratique a justiça, que você vai ter o próprio Deus agindo em teu favor para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar as obras da tua mão. Que Deus te abençoe. Fica na paz, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, que o Senhor abençoe você e toda a tua casa, no nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, Pai, eu te apresento a vida do meu irmão e da minha irmã que ora comigo neste momento. Senhor, nós entendemos a tua palavra, compreendemos o teu grande amor para com aqueles que fazem a tua vontade. Jesus, estenda a tua mão, eu te peço, ouve o clamor dessa pessoa que ora comigo. Eu não sei como está o estado dessa pessoa, mas tu conheces, porque os teus olhos estão contemplando toda a face da terra. O Senhor sabe quem anda justo e quem não anda. O Senhor sabe quem pratica o bem e quem pratica o mal. Senhor, a bênção não erra o endereço, porque tu conhece todo mundo, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, opera um milagre nessa família, opera o teu agir na vida deste lar, Senhor, dessa pessoa que está precisando do teu socorro, esse pai de família que perdeu o trabalho, meu Deus, essa pessoa que está enferma nesta casa, Jesus, ajuda, toque nela, assim como tu levantaste a filha do Jairo, levanta essa pessoa do leito, coloca ela de pé, que ela venha ser restaurada, que ela venha ser fortalecida no Senhor, na força do teu poder, venha com o teu revertimento nesta vida, Senhor. Ajuda essa pessoa, no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos esta vida e esta casa para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz e nunca se esqueça, você é mais que vencedor em Cristo Jesus.